Em um mundo dominado pela guerra, onde reis mediam seu poder pelo número de corpos caídos em batalha, um homem provou que a maior vitória é aquela que não precisa de uma gota de sangue. Um general que conquistou impérios inteiros, sem jamais levantar sua espada. Esse homem nos ensinou que a guerra não se vence no campo de batalha, mas na mente. Sejam bem-vindos! Hoje vamos viajar para a China antiga, para um dos períodos mais caóticos e sangrentos da sua história, a Era dos Reinos Combatentes. Imagine um tempo há mais de 2.500 anos, onde 7 grandes estados lutavam ferozmente pelo domínio total. A guerra era a regra, a paz era a exceção. Cada rei, cada general buscava a supremacia pela força bruta. Mas, em meio a todo esse caos, um nome se destacou. Não pelo barulho de suas espadas, mas pelo silêncio de sua estratégia. Sun Tzu. Quem foi Sun Tzu? A verdade é que ele é uma figura quase mítica. Os historiadores debatem se ele realmente existiu ou se foi uma lenda. O que sabemos com certeza é que sua obra, A Arte da Guerra, não apenas sobreviveu, mas atravessou milênios. Este livro é tão profundo e atemporal que, ainda hoje, é leitura obrigatória em academias militares, escolas de negócios e para qualquer pessoa que queira entender sobre liderança e estratégia. Mas a história que poucos conhecem é que Sun Tzu, ou o homem por trás da lenda, não foi apenas um teórico. Ele viveu o que escreveu. Ele venceu batalhas que pareciam impossíveis e muitas vezes sem sequer precisar lutar. A lenda mais famosa sobre ele conta o dia em que o rei de Wu, cético e curioso, decidiu testar suas habilidades. O rei convocou Sun Tzu e lhe deu uma missão que soava como uma piada cruel: transformar suas 180 concubinas, mulheres da corte que só conheciam o luxo e a delicadeza, em um exército disciplinado. Para qualquer outro seria uma humilhação. Para Sun Tzu, foi uma oportunidade. Ele aceitou o desafio sem hesitar. No pátio do palácio, ele dividiu as mulheres em 2 companhias e nomeou as 2 concubinas favoritas do rei como capitãs. Ele explicou a primeira ordem, um comando simples de marcha. Quando eu disser, virem-se para a direita, todas devem se virar para a direita. As mulheres, achando aquilo tudo um grande absurdo, começaram a rir. Ele repetiu a ordem com clareza e paciência. Novamente, a única resposta foi o riso e o deboche. Foi então que Sun Tzu, com uma calma assustadora, se dirigiu a todos. Ele disse: se as ordens não são claras e os soldados não entendem, a culpa é do general. Mas se as ordens são claras e os soldados se recusam a obedecer, a culpa é dos seus oficiais. Em um piscar de olhos, ele ordenou a execução das 2 capitãs. O pátio, antes cheio de risos, foi tomado por um silêncio absoluto e aterrorizante. O rei, que assistia a tudo de seu pavilhão, ficou horrorizado. Ele implorou para que Sun Tzu poupasse suas favoritas, mas o general foi firme. Uma vez que o general recebe seu comando, há ordens do soberano que ele pode não aceitar. As 2 foram executadas. Sun Tzu então nomeou novas capitãs e repetiu a ordem. Desta vez, cada movimento foi executado com precisão militar, em silêncio absoluto. As mulheres se moviam como um só corpo, com uma disciplina impecável. Sun Tzu se virou para o rei e disse: seu exército está pronto. O rei, embora chocado, estava convencido. Aquele homem entendia de poder, disciplina e liderança de uma forma que ninguém mais entendia. A partir daquele dia, Sun Tzu se tornou o comandante supremo do exército de Wu. E o que ele fez em seguida entrou para a história. Com um exército menor e em desvantagem, ele enfrentou o poderoso estado de Shu. Mas ele não marchou para um confronto direto. Ele usou a astúcia. Ele usou a psicologia. Ele espalhou informações falsas para confundir o inimigo, criou ilusões de ataques para esgotar suas tropas e fez com que o general adversário duvidasse de sua própria sombra. Sun Tzu cercava a cidade sem atacar, forçando a rendição pela fome e pelo medo. Ele vencia pelo desgaste, pela paciência, pela dúvida. Sua filosofia era clara e poderosa. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Ele entendia que a destruição do inimigo também significava a destruição de recursos, cidades e pessoas que poderiam, um dia, ser parte do seu próprio reino. Por que destruir o que você pode conquistar intacto? A verdadeira vitória não estava em aniquilar o adversário, mas em subjugar sua vontade de lutar. Ele transformou a guerra em um jogo de xadrez, onde cada movimento era calculado para minar a mente do oponente e não apenas seu corpo. Séculos se passaram desde então. Impérios que foram construídos com fogo e espada ascenderam e caíram, virando pó. Mas as lições de Sun Tzu continuam vivas, ecoando através do tempo.
Ele nos ensinou que a força mais poderosa não é a do exército, mas a da mente, que a maior batalha não é travada contra um inimigo externo, mas contra nossas próprias impulsividades, nosso ego e nossa impaciência. Sun Tzu foi o general que venceu sem lutar. E sua história nos lembra que a verdadeira força não reside na nossa capacidade de destruir, mas na nossa sabedoria para construir, para preservar e para vencer antes mesmo que a primeira flecha seja disparada. A guerra mais difícil, afinal, é aquela que travamos dentro de nós mesmos. E vencê-la é a maior vitória de todas. Obrigado por assistirem e por mergulharem nesta história incrível comigo. Se você gostou de aprender sobre as estratégias milenares de Sun Tzu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!